Gênesis no capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 da sua Bíblia e na minha diz assim: porém, diga comigo, porém, Noé. Vamos falar de Noé? Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 13 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 22 diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Senhor, essa é a Tua palavra que nós estamos lendo nessa noite, e a Sua palavra, ela é poderosa para invadir os nossos corações, mudar as nossas mentes, nos dar um novo futuro, nos dar uma esperança, Pai. Todos nós estamos aqui, Deus, nessa noite, porque nós estamos em busca de algo. E eu gosto, Senhor, de pensar que o que nós temos em comum, eu e os meus amados que estão aqui, é que todos nós estamos buscando o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser impactados com a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor já recebeu o nosso louvor, e agora nós pedimos, nós queremos receber a Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito e enche os nossos corações. Nós queremos, Deus, falar de Noé, mas nós queremos também falar de nós e daquilo que o Senhor quer falar e fazer no nosso interior. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, amém. Muito se é pregado acerca deste homem. Tem filmes sobre este homem. Mesmo se uma pessoa não crê em Deus, mesmo se ela não frequenta uma igreja, ela já ouviu falar acerca desse personagem. E se você sair na rua e perguntar o que você sabe sobre Noé, as pessoas vão dizer assim: olha, Noé foi um velhinho que construiu um barco muito grande e colocou animais nesse barco, e Deus fez chover na terra, e Deus matou tudo que ali existia, mas Noé, sua família e aqueles animais sobreviveram dentro daquele barco, e depois de um tempo a água baixou e Noé recomeçou nesse mundo pós-diluviano com a sua família. É isso que vão te dizer acerca da história deste homem. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro aspecto da história deste homem. Este homem patriarca, este homem que sua história está contida no começo da sua Bíblia, mas para nós entendermos com clareza onde eu quero chegar com você nesta noite, nós precisamos entender o contexto da onde Noé está vivendo. Quando nós paramos para observar aonde Noé vivia, com quem vivia, como era a sociedade da sua época, nós conseguimos entender melhor as suas escolhas, aquilo que ele fez, aquilo que Deus fez através da vida dele. A sua Bíblia diz, e a minha também, que Deus criou Adão e Adão e Eva coabitaram e deram à luz a Caim e Abel. E você conhece bem a história. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porém de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. E a Bíblia fala que o coração de Caim se enche de inveja do irmão. A Bíblia fala que, tomado por um sentimento que não vinha da parte de Deus, Caim decidiu matar Abel. E Caim agora está colhendo as consequências de ter cometido este pecado.
Agora a Bíblia fala que Caim foi morar num lugar distante de seus pais, e ali Caim teve filhos e filhas. E se você parar e observar as histórias bíblicas dentro das suas genealogias, você vai entender que essa geração, descendente de Caim, não era uma geração que obedecia e seguia Deus. A Bíblia fala que um dos descendentes deste Caim chamava-se Lameque. Lameque também matou um homem. Lameque tinha 2 esposas. É a primeira vez na Bíblia que nós vemos o que um homem tem 2 esposas. A Bíblia fala que esse homem Caim tinham descendentes que não agradavam a Deus, que eram pessoas que não estavam nem aí para com o seu relacionamento com Deus. Eles queriam viver as suas próprias vidas, da sua forma, desprezando, ignorando aquilo que Deus havia dito nas Escrituras para os seus pais. E essa geração, a Bíblia vai chamar de geração cainista. Como é o nome dessa geração? Como? Cainista. Os descendentes de Caim, pessoas que não queriam saber de Deus. A Bíblia fala que Adão voltou a coabitar com Eva, e eles tiveram um novo filho, e eles deram a esse filho o nome de Sete. E a Bíblia fala que de Sete nasceu um homem chamado Enos, e a Bíblia fala que a partir de Enos começou-se a invocar o nome de Deus. E esse Enos, descendente desse Sete, vai gerar alguns homens e mulheres de Deus. Um desses homens, descendentes de Sete, a Bíblia chama ele de Enoque. Você conhece a história dele? A Bíblia fala, Enoque andava com Deus, e Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Descendente de Sete. A Bíblia fala que Noé, este homem justo, íntegro, que andava com Deus, era descendente de Sete. E esta geração, a Bíblia chama de geração setista. Os descendentes de Sete, aqueles que queriam obedecer a Deus, aqueles que se importavam em cumprir aquilo que Deus havia dito, aqueles que queriam agradar a Deus em todos os seus preceitos, no seu caminhar. Veja, são 2 gerações andando na terra, são 2 gerações opostas, que estão aqui no mesmo contexto de Gênesis, no capítulo 6, no comecinho. E a Bíblia fala que essa geração se junta. Os descendentes de Caim, aqueles que não queriam nada com Deus, os cainistas, resolvem se envolver, resolvem casar com os setistas, aquela geração que era cheia de Deus, aquela geração que queria mais de Deus. E em vez dos setistas influenciarem os cainistas, em vez dos filhos de Deus influenciarem aqueles que não queriam nada com Deus, em vez deles serem exemplos, eles se corromperam, é o que a palavra de Deus diz. Eles se corromperam. Eles poderiam ter sido influência, mas não foram. Eles poderiam ter sido homens e mulheres de caráter, mas decidiram não ser. Eles poderiam converter aquela geração e trazer de volta aquela geração para o caminho de Deus, mas o contrário aconteceu. A geração que não seguia a Deus, a geração que não servia ao Senhor, influenciou a outra geração. E a Bíblia agora diz no capítulo 6 que a terra está cheia de violência. Os homens estão longe de Deus. Cada um está querendo saber de viver a sua própria vida, com os seus olhos voltados para o seu próprio umbigo. Eu não quero ouvir falar desse Deus, eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu acho que é certo. Eu quero viver de acordo eu quero viver de acordo com a situação que me cerca. E se precisar matar, eu mato. E se precisar roubar, eu roubo. E se precisar ter 2 mulheres, eu tenho. Porque o importante são os meus desejos. O importante é o que eu tenho para a minha vida. O importante é que eu sou o Senhor de mim mesmo. A Bíblia fala que a terra se encheu de violência por conta dessa geração. E um versículo terrível diz: e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem e de ter feito a terra. Você sabe que a Bíblia diz que Deus não muda. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não é passível de mudança. Deus não mente, Deus não muda.
E arrependimento é sentimento de uma pessoa que muda. E o que acontece aqui, a teologia explica. A teologia fala que o que acontece aqui é um fenômeno chamado antropomorfismo. É quando o autor atribui a Deus características que são humanas, para que nós possamos entender aquilo que Deus sentiu. Deus sentiu uma tristeza tão grande, Deus sentiu um sentimento tão divino, que nós não conseguimos entender. Para você entender aquilo que Deus sentiu, o autor fala que Deus se arrependeu. Isso foi o mais próximo. Uma geração longe de Deus. Mas graças a Deus pelo versículo 8. Porque o versículo 8 diz assim: porém, diga comigo, porém, no meio daquela geração, quando tudo parecia estar perdido, no meio das pessoas que não queriam saber de Deus, no meio da violência, porém, Deus achou um homem que decidiu viver a sua vida independente das circunstâncias, um homem que não viveu a sua vida de acordo com aquela geração, um homem que não deixou se influenciar por ela, um homem que permaneceu inabalável, independente das coisas que o cercavam. Deus achou um homem no meio daquela geração perversa, violenta. Deus do céu olhou e falou: ali, veja, ali tem um homem. É com esse homem que Deus vai mudar a história do mundo. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Deus achou um homem. Um homem. Num mundo caído, num mundo longe de Deus, num mundo destruído, cheio de violência, Deus achou um homem. E quem era este homem? Ora, este homem era Noé. E a Bíblia vai falar como era Noé. A Bíblia vai falar que Noé era justo, não tinha dentro dele injustiça. Noé não pagava mal com mal. A Bíblia vai falar que Noé era íntegro. Noé não sonegava imposto. Noé não burlava o sistema. Noé não roubava o seu chefe. Noé não olhava para outra mulher. Noé não acessava pornografia na internet. Noé era íntegro, justo. Mas principalmente a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E você já parou para pensar que quanto mais você anda com uma pessoa, mais do jeito dela você pega? Eu estava falando na escola bíblica, uma parte da minha família é de Goiás. De vez em quando eles ligam para casa, e eles têm um baita sotaque. E é muito engraçado porque meu pai, ele pega o sotaque muito fácil. Então eles ligam e aí eles falam alô. Aí meu pai responde alô. E aí eles falam alguma coisa do outro lado. Mas nesse breve contato que meu pai teve com a minha família de Goiás, meu pai já responde assim: bom demais, uai. Ô, trem bom de vida, uai. Quanto mais você anda com alguém, mais parecido com esse alguém você fica. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. Noé tinha o jeitinho dele. Noé falava como ele. Noé andava como ele. Noé cheirava como ele cheirava. Noé era parecido com ele. E no meio dessa geração perversa, violenta, este um homem decidiu ser justo, decidiu ser íntegro, decidiu andar com Deus. E através deste homem, Deus vai falar: eu vou começar uma nova história, Noé. Que semelhança com os nossos dias, não é verdade? Porque eu não sei se você reparou, mas nós vivemos numa geração perversa. Nós vivemos numa geração que só busca o bem para si só.
Nós vivemos no meio de uma geração que o que importa é ser feliz. E se preciso for, eu piso na cabeça do meu colega de trabalho. E se preciso for, eu traio a minha esposa. E se preciso for, eu largo o meu amigo. E se preciso for, eu minto. E se preciso for, eu faço o que tiver que fazer. Porque o que importa sou eu. Em primeiro lugar na minha vida vem eu. Uma geração perversa, uma geração violenta, muito parecida com essa geração que a Bíblia diz. Mas Noé foi um agente de transformação. Vire para a pessoa do seu lado e diga com força: Noé foi um agente de transformação. Deus usou aquele homem para mudar a realidade daquela situação. Deus usou um homem disposto, um homem que não se corrompeu, para ser luz no meio das trevas. Você está entendendo onde eu quero chegar, não está? Deus deu para Noé um chamado. Nós passamos rápido pelas escrituras e nós não reparamos o quão complexo é esse chamado. Mas deixa eu te explicar um pouco do quão complexo é o chamado que Deus deu para esse agente de transformação. A Bíblia fala que Deus vira para Noé e fala: Noé, constrói uma arca. Eu fico imaginando aqui na minha cabeça esse diálogo entre Deus e Noé. E Deus falando: Noé, constrói uma arca. E aí Noé pergunta para Deus assim: mas Senhor, o que é arca? Eu nunca vi uma, nunca ouvi falar de uma. Ué, Noé, você não sabe o que é arca? A arca é um barco, Noé. Ô Senhor, me fala aqui uma coisa: o que é barco? Noé, barco é um negócio que a gente entra dentro, porque vai começar a chover, e aí quando chover vocês vão estar protegidos. Senhor, o que é chuva? A Bíblia diz que na época de Noé não chovia na terra. Como é complexo esse chamado, não é, Noé? Você é um agente de transformação, mas parece que aquilo que Deus está pedindo para você fazer é difícil demais. Parece que nunca foi feito antes, parece que você não tem com exatidão os detalhes. Sabe, Noé, mas o que mais é difícil, e aqui eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia fala que de Adão a Noé houveram 10 gerações. Exatos 1656 anos de Adão a Noé. Se você gosta de brincar com números, e você prestar atenção que Adão teve 930 anos, Matusalém tinha 969 anos. Você consegue imaginar quantos filhos e filhas cada um desses homens tinha? 10 gerações, 1656 anos. E se nós formos chutar por baixo, depois eu posso te mostrar meus cálculos com mais cuidado. Se a gente for chutar por baixo, a Terra agora tem 4 bilhões de pessoas. Contando guerras, contando doenças, contando coisas que poderiam ter acontecido e dizimado pessoas, nós temos 4 bilhões de pessoas nessa terra, olhando para esse homem e falando: Noé, o que você está fazendo aí? Eu estou construindo uma arca. Você está doido? Que arca o quê? É porque Deus falou que vai chover. Que chover? Você nem sabe o que é isso, eu nem sei o que é isso. Vai tomar conta da sua vida, vai fazer aquilo que você tem que fazer, vai ser feliz, mas deixa esse negócio de Deus para lá, deixa esse negócio de sonho para lá, deixa esse negócio de agente de transformação para lá, deixa esse negócio de chamado para lá. Você é muito biruta. Larga disso. Mas a palavra de Deus diz que Noé fez tudo, fale comigo, tudo quanto Deus ordenava. Ele era um agente de transformação. E eu vim aqui hoje à noite para dizer isso para você. Eu acredito do fundo do meu coração que Deus te chamou
E Deus me chamou para sermos um Noé para esta geração. Deus te chamou para você ser um agente de transformação na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Deus chamou você para ser justo, íntegro, andar com Deus, cumprir os planos que Deus tem para fazer nessa geração perversa, violenta. Deus vai usar você. Levante a sua mão aí comigo por um instante. Fale assim para Deus: Senhor, eu quero ser esse agente de transformação. Eu creio que esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Veja, ser amor em movimento aqui dentro é muito fácil. Quando você entra por ali, você coloca a sua máscara de amor em movimento assim. Mas amor em movimento é ser agente de transformação numa geração perversa. Amor em movimento é perseguir o chamado e o sonho que Deus te deu, independente das circunstâncias negativas. Amor em movimento é crer e perceber que você nasceu com um propósito muito maior do que existir. Amor em movimento é saber que os teus olhos de compaixão podem incentivar uma pessoa a aceitar Jesus e ter a sua vida transformada para sempre. Amor em movimento é saber que os nossos olhos, o nosso foco está na criança, está na viúva, está no órfão, está naquele que não tem. Eu sou um agente de transformação de Deus. Sabe, talvez você passe por essa vida e seu nome nunca esteja numa revista. Talvez você passe por essa vida e você não vai ser famoso. Talvez você passe por essa vida e depois de uns anos o seu nome pode se perder aqui. E alguns de nós podem pensar assim: puxa vida, mas eu vivi para isso. E o que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite é que Ele já colocou sobre nós a maior missão e privilégio que alguém pode ter nessa vida, que é viver uma vida de volta para Ele, sendo um agente de transformação, sendo um amor em movimento, fora dessas quatro paredes. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Eu queria compartilhar com você 5 pontos, e eu queria que você saísse daqui com esses 5 pontos, sobre ser um agente de transformação. O primeiro deles é que Deus está te procurando. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Deus está te procurando. E Ele tem uma mania de não desistir, viu? Abraão, você vai ser um agente de transformação, sabe, Abraão? Mas você vive numa cidade idólatra, sua família é idólatra, né, Abraão? Você, Abraão, que é amigo de Deus, você, Abraão, que é agente de transformação, você que é pai de uma nação, você que talvez seja a figura principal de um Antigo Testamento, Deus está atrás de você, Abraão. Você vai ser agente de transformação. Sabe de uma coisa, Davi? Você que é pastor de ovelhas, você que vive no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, numa profissão não tão bem vista assim. Sabe, Davi, você que canta as suas músicas para Deus e ninguém ouve além dele. Sabe, Davi, você que é um menino ruivo, bonito, pequeno, mas a Bíblia diz assim: achei meu servo Davi, homem segundo o meu coração, que cumprirá todas as minhas vontades. Eu achei um agente de transformação chamado Davi. Sabe, Saulo,
Sabe você que é perseguidor da igreja, sabe você que vai atrás de cristãos, sabe Saulo, você ainda não sabe disso, mas daqui a pouco você vai estar num cavalo indo para uma cidade, e você vai cair desse cavalo e você vai ficar cego, e eu vou falar para você, você é um agente de transformação, você ainda não sabe disso, mas eu estou te procurando. Sabe Saulo, eu vou mudar seu nome para Paulo, sabe, eu vou te inspirar a escrever grande parte do Novo Testamento. Sabe de uma coisa Saulo, você vai pregar o Evangelho para 3 continentes, você ainda não sabe, mas você é agente de transformação. E você, Bíblica da Paz, Deus está te procurando. Deus quer falar nessa noite, porém eu achei você Tiago, eu achei você Mateus, eu achei você Maria, eu achei você Fernanda, nessa noite eu achei você, Deus está te procurando. Segundo lugar, se você entendeu nessa noite o desafio de ser um agente de transformação, dê uma resposta firme a Deus. Não saia daqui da mesma forma. Se você carrega com você o poder de transformar vidas, e se você entendeu a responsabilidade de ser essa pessoa, não saia daqui da mesma forma. Dê uma resposta firme para Deus. Fale: Senhor, se o Senhor quer que eu seja um agente de transformação, eis-me aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das tuas vestes enchia o templo, e serafins voavam ao redor dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam o tempo inteiro: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia com a tua glória. E eis que uma voz falou comigo e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você entende que você é agente de transformação, chega de deixar para depois, chega de esperar virar o ano, chega de esperar as condições certas. Dê uma resposta firme para Deus hoje. Pedro, jogue ali do outro lado do barco a rede. Senhor, nós não pescamos nada, mas porque o Senhor disse, eu vou jogar. Porque o Senhor disse que eu sou o agente de transformação, eu vou fazer. Dê uma resposta. Um adolescente lá em Rio Claro ouviu a voz de Deus e deu uma resposta. E ele foi chamado para ser um agente de transformação e disse sim. E veio para São Paulo e cursou a escola bíblica. E hoje você está sentado na cadeira da igreja que ele com muita oração fundou, o pastor Edson Rebustini, porque ele foi firme e disse: sim, eis-me aqui. Se o Senhor me quer como agente de transformação, eu vou, eu faço. Em primeiro lugar, Deus está à sua procura. Em segundo lugar, dê uma resposta firme para Deus. Em terceiro lugar, se você é agente de transformação, prepare-se. Diga para a pessoa do seu lado: prepare-se. Ai, Vini, eu tenho um desejo tão grande de pregar o Evangelho. Olha, quando eu fico no meu quarto, eu fico pensando, eu fico pregando para mim mesmo. Eu tenho vários esboços. Amém, irmão? Você já fez uma escola bíblica? Não. Uma faculdade teológica? Não. Um seminário? Não. Esses dias, até uma história engraçada. Uma pessoa virou para mim e disse assim: Vini, eu acho que eu tenho um chamado para pregar o Evangelho lá em BH. Aí eu falei assim: que bênção. Você vai para Belo Horizonte? Aí ele falou assim: não, Beverly Hills. Aí eu ri e falei assim: entendi. E como é que está seu inglês?
Não falo. Ué, mas como assim? Você está dizendo para mim que Deus te chamou para ser um agente de transformação e você está despreparado? Prepare-se, leia um livro, entre num curso, converse com alguém, mas não fique parado. Ai, Vini, mas eu creio que Deus vai me levantar para ser cantor no Brasil. Faça aula de canto, escute gente boa. Ah, Vini, mas eu creio que Deus quer me dar músicas. Sente e componha, entre em cursos, converse com alguém, faça alguma coisa. Se você nasceu para ser agente de transformação, e eu acho que todos nós aqui nascemos, prepare-se de alguma forma. O que é que Deus tem incomodado o seu coração para fazer? Ah, Vini, eu acho que meu ministério é com crianças. E o que você tem feito? Prepare-se, faça alguma coisa, não espere a hora chegar. Essa música não é crente, mas deveria ser. Vem, vamos embora, que já não é saber. Quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque aí quando acontece, a gente fica assim, e aí você vai querer correr atrás do prejuízo. Prepare-se antes. Eu vou dançar de alegria antes do milagre acontecer. Eu vou ler o livro antes da oportunidade chegar. Eu vou estar pronto, ainda que eu não veja nada. Mas se eu sou um agente de transformação, eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, Noé não sabia fazer arca. Noé não sabia fazer arca. Como é que faz uma arca, meu Deus? E olha que nós temos referência de como é uma arca. Imagina um homem que não tem, mas com a capacitação de Deus e com o estudo pessoal, ele se preparou, ele fez o que tinha que fazer. Deixa eu contar para você um testemunho sobre essa área. Eu sempre quis ser compositor, sempre. Eu tocava, mas não compunha. E aí, de repente, num dia qualquer me veio um refrão no coração de uma música. Eu comecei a cantar isso, cantar. E eu sentava para tentar compor, e eu sempre começava a música com aquelas palavras, mas não saía mais nada. E passava um mês frustrado, eu sentava de novo, escrevia aquelas palavras, e não saía nada. E aí, eu fui ministrar numa igreja, isso há 11 anos atrás. Eu tinha 17 anos, eu fui ministrar numa igreja, e um pastor virou para mim e falou assim: Deus vai te dar músicas. E dentro de mim eu fiz como Sara fez, eu ri dentro de mim, eu falei assim: se esse pastor soubesse o quanto eu estou tentando, ele não falaria o que ele está falando. E ele disse assim: suas músicas vão chegar até o outro lado do planeta. Eu falei: pastor. O tempo passou e eu me encorajei com aquela palavra, sentava e escrevia as mesmas palavras. E o que saía? Nada. Até que um dia, eu tive uma ideia. Eu falei: se eu quero compor, eu preciso me preparar. Eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu comecei a ouvir várias bandas que poderiam me ajudar a compor. Várias bandas. Naquela época eu comecei a ouvir muito Chris Tomlin, uma banda americana. Ouvia Casting Crowns. Ouvia Leland. E de tanto estudar e de tanto ouvir, Deus me deu minha primeira música. E depois a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta, e depois a quinta, e depois a sexta, e depois a sétima. E no final do ano de 2014, escute o que eu vou falar, e vou dizer isso para a glória de Deus. O Leland, aquele cantor que eu ouvia para me inspirar, gravou uma das minhas músicas junto com o pastor Gui Rebustini. Querido, se você foi chamado para algo, prepare-se, faça alguma coisa. Tem um monte de agente de transformação preguiçoso. Em quarto lugar, se você foi chamado para ser um agente de transformação,
Respeite o tempo. Você sabe, nós somos brasileiros, biblicanos, mas eu acho que isso não é uma coisa nem de biblicano, nem de brasileiro. Isso talvez seja uma coisa de pessoa. Nós queremos que as coisas aconteçam quando? Ontem, né? Ontem. Mas Deus tem um tempo. Sabe, Davi foi ungido rei, mas demorou para ele assumir o trono. Sabe, José sonhou em ser um homem grande, mas demorou para ele chegar no palácio. Moisés tirou um povo de uma terra prometida, mas demorou para eles chegarem lá, do Egito, mas demorou para eles chegarem na terra prometida. Um homem de Deus disse, e é verdade, toda promessa passa pelo teste do tempo. Você quer ser um agente de transformação? Não desista se demorar. Não desista se aquela pessoa não se converteu. Não desista se você não viu concretizado o sonho que Deus te deu. Não desista se está demorando 2, 5, 10, 15, 20 anos. Seja um agente de transformação que respeita o tempo. Quantos estão entendendo o que eu quero falar? Em primeiro lugar, Deus está à procura de pessoas. Em segundo lugar, dê uma resposta firme para Deus. Em terceiro lugar, prepare-se. Em quarto lugar, respeite o tempo. E em quinto lugar, para nós terminarmos, eu queria ler com você, só vira a página aí, capítulo 7, versículo 16. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, diz assim: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor, diga comigo, o Senhor fechou a porta após ele. O último ponto para nós terminarmos: saiba que você é um agente de transformação, mas a obra é de Deus. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Quem finalizou o trabalho foi Deus. Quem salva é Deus. Quem cura é Deus. Quem liberta é Deus. Quem traz novidade de vida é Deus. Quem opera nos corações é Deus. Seja um agente de transformação, mas lembre-se, quem faz por você, quem faz através de você, quem está pregando aqui agora e quem fala com o seu vizinho quando você abre a boca, não é você, não sou eu, é Deus, a obra é dele. Foi Noé quem fez a arca, mas foi Deus quem fechou, foi Deus quem derramou a chuva, foi Deus quem começou uma nova história, porque um homem se dispôs a ser agente de transformação. Um homem entendeu que Deus estava procurando, um homem deu uma resposta firme, um homem se preparou, um homem respeitou o tempo, e um homem entendeu que a obra é de Deus. Talvez Deus tenha falado com você nessa noite. Uma palavra simples, mas que traz um resultado sobrenatural se nós entendermos essas verdades. Sabe, querido, você pode fazer duas escolhas nessa noite. Você pode fazer parte de uma geração perversa. Você pode fazer parte de um povo cujos olhos estão focados apenas nos seus próprios umbigos. Você pode fazer parte dessa geração aí fora, que o primeiro sou eu, o segundo sou eu e o terceiro sou eu. E se você escolher fazer parte dessa geração, Deus te respeita. É uma escolha tua. Mas eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Deus, para você, que Deus tem uma vida maior para você.
Eu gosto de pensar que no meio de São Paulo, no meio da zona norte de São Paulo, no meio do bairro do Limão, Deus me enxergou e disse: você pode ser um agente de transformação. E eu não vou construir uma arca, mas talvez eu vou ganhar a minha família para Jesus. Eu não vou construir uma arca, mas talvez eu vou compor canções que vão abençoar pessoas do outro lado do mundo. Eu não vou construir uma arca, mas eu vou ajudar a levantar alimento para aliviar o sofrimento daqueles que sofrem com a fome. Eu não vou construir uma arca, mas eu vou levar transformação lá para o ambiente do meu trabalho. Eu vou mostrar que é possível servir a Deus e ser justo nessa geração. Eu não vou construir uma arca, mas eu vou sonhar os sonhos que Deus tem para a minha vida. Seja um agente de transformação. Quantos recebem essa palavra? Abaixe a sua cabeça por um instante.